Mas o Senhor me deu graça. Para adorar esse novo, sobre todos nós. Graças a Deus. Convido a igreja para ficar em pé. Vamos ler a nossa Bíblia Sagrada, do Evangelho narrado em Lucas, capítulo 14. Lucas, capítulo 14. Verso 1 e 15. Vamos falar dessa coisa sobre a parábola da grande ceia. Assim diz a palavra do Senhor no verso 1 e 15. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-me: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já está tudo preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso Deus, rogo-te que me hajas por escusar. E outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-lo, rogo-te que me hajas por escusar. E outro disse: casei e portanto não posso ir. E voltando aquele servo anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família indignado disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas de baixo da cidade, e traz aqui os pobres e aleijados e os mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e atalhos, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Aleluia. Glória a Deus. Bem, vimos maravilhosos hinos de adoração no nome de Jesus. Glorificamos a Deus e vamos continuar glorificando a Ele. Mensagens que creio que encontraram guarida nos corações nessa noite. Alguém estava esperando ou está esperando em Deus, e é isso, o crente espera no Senhor com paciência. E a paciência é uma virtude que nós precisamos trabalhar ela. Ela não nasce conosco. Nós não nascemos pacientes. Já viu alguém nascer paciente? Dificilmente, qualquer coisinha, quando a gente é bebezinho, a gente qualquer coisinha já abre um berreiro, e se ninguém atender nós, não para de chorar enquanto quer. Impaciência. É um fruto que precisa ser trabalhado na nossa vida. E a paciência é justamente a capacidade de suportar. Paciência não é ser lento, ser vagaroso. Tem gente que confunde paciência com ser lento. Ser lento, ser vagaroso, nossa, aquele irmão é paciente, ele faz tudo devagarinho. Não é isso não, paciência não é isso. Às vezes tu tocou ele, vai ver que ele não fica ligeiro, e já salta, já te acerta uma de baixo para cima, não com um braço, mas com uma palavra. Isso não é ser paciente, às vezes é lento, vagaroso. Mas a paciência é uma virtude que nós alcançamos através do Espírito Santo de Deus para suportar as adversidades que nós, como seres humanos, precisamos passar na face desta terra. Mas eu creio que nessa noite esses hinos alentaram os nossos corações, porque foram verdadeiras mensagens de Deus para as nossas vidas, e dizendo que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Amém? Diz ainda também que se nós crermos e tocarmos na hora dos vestidos de Jesus, Ele nos vai curar. Disse também que se o pai que está esperando pela restauração, pela cura do filho, vai conversar com Jesus e ele vai mandar uma palavra, e o
seu filho será restaurado. Então, eu creio que se você prestou bastante atenção, e é para isso que nós viemos aqui, não como espectadores, mas como participantes do culto, como membros do corpo de Cristo, e não membros de banco, nem membros de cadeira, mas participantes do corpo de Cristo, eu creio que você entendeu muito bem as mensagens que foram passadas para nós através desses hinos. Mas, porém, essa noite, nessa palavra, nós queremos falar algumas coisas que são importantes para nós entender um pouquinho dessa parábola, para uma aplicação para os nossos dias, nesse culto, que é denominado culto da centésima ovelha. Eu creio, né? Eu creio que nós precisamos dar não apenas um nome ao culto, mas dar a este culto um significado. E vocês e nós precisamos entender que esse é um trabalho que não se resume a um culto de sábado à noite, mas é um trabalho que precisa ser feito a semeadura, e esse seria verdadeiramente o culto da colheita, onde nós trazemos aquelas pessoas que durante os 30 dias de intercurso entre um culto e outro, nós fomos semeando e regando com as nossas lágrimas, e assim aí convidamos eles para estarem aqui no culto da colheita, da centésima ovelha, para que ele ouça esses hinos de adoração ao nome do Senhor, para que ele veja essa mocidade louvando a Deus, e ele sinta a saudade de voltar e estar aí novamente no meio de vocês, levantando a sua mão, adorando, bendizendo, exaltando, glorificando o nome do Senhor. E por que não dizer, não ao inimigo, quantos presbíteros da igreja, melhores pregadores que nós, homens de índole, de caráter irrevogável, que não tem o que acusar, mas estão lá parados, cansados, sem saída, não sabem o que fazer para voltar a ser envergonhados, professores de escola bíblica dominical, verdadeiros mestres com um talento enterrado, esperando que alguém falasse a você essa centésima ovelha. Irmão, a obra do Senhor não se faz com varinha de condão e com mágica. Olha, meu querido, não faz, olha, pois eu conheço um homem, mora do lado da minha casa, está parado, coitado, miserável, quantas vezes tu visitou ele? Quantas vezes tu foi lá e disse para ele do culto, querido, quer ir junto comigo? Não hoje! Seja como um amigo importuno, importune na terça, importune na quinta, importune no sábado, importune no domingo de manhã, importune no domingo à noite, que um dia de canto você importunar, ele vai dizer, eu vou para esse camarada parar de me encher o saco, perdoa a expressão da palavra, encher o saco, mas ele vai chegar aqui, e eu tenho certeza que ele nunca mais vai dizer que você encheu o saco, ele vai correr, vai te abraçar, vai te jogar no seu pescoço e dizer, obrigado por ter me incomodado, porque hoje eu vou. Não com varinha de condão, não. Aleluia. Nós somos servos e servos trabalham. Os servos precisam trabalhar na seara do seu Senhor. Nós trabalhamos muito na nossa seara, na minha seara eu trabalho pelo doido, né, Maurício? Maurício sabe disso, nós também, às vezes até 11, 12, 1, 2 da manhã, temos que trabalhar, é o nosso ofício também, é a seara nossa, mas não podemos esquecer da seara do Senhor. Não podemos esquecer da seara do Senhor, meus amados. Às vezes o mato vai crescendo ao redor de uma plantinha, né, Manita? O mato vai crescendo, os espinhos vão sufocando e nós estamos vendo. Estamos vendo ali na nossa frente o mato sufocando, o espinho batendo, e nós não, mas as minhas mãozinhas de seda, eu sou pregador, eu não posso pegar no cabo da enxada, Deus o livre microfone, deixa comigo, agora enxada, arado, não, arrancar espinho da mão, não, isso aí quando passou, deixa lá e queima filme dele, para que quando ele for embora, todo mundo fica de mal com ele, eu passo por um bonzinho, irmão, arrancar espinho machuca as suas mãos, arrancar espinho deixa a marca de quem você está tirando, mas no lugar dessas marcas, no lugar dessas cidades feias, é implantar ele no café de Deus, que restaura, que cura, que renova, que coloca ele novamente para estar aqui ao seu lado, e ele vai conseguir contigo no arrependimento, fruto da vida eterna.
poderão ser cortados. A boa pilha do microfone. Aleluia. Está vendo algum machinho crescer ao redor do seu irmão? Ao redor dos seus filhos? Aleluia. Está vendo as sementes doentes que estão sendo lançadas sobre a vida dele? Está vendo que o mundo está regando essas sementes também ruim? Vai deixar ela crescer ou vai arrancar o mal pela raiz? Esse é o nosso tempo, irmão. É o nosso tempo. Vamos parar esse texto aqui. Eu prometo não ser muito dispersivo nessa palavra nesta noite. Mas precisamos explicar algumas coisas importantes em relação a esse texto. Embora esta parábola nos pareça ser uma mensagem específica para Israel, esta parábola tem tudo a ver conosco. Para Israel diz respeito a tudo que foi dito por Moisés e pelos demais profetas, e por último, pelo próprio Jesus. Mas eles não receberam. Qual é a prova disso que eles não receberam? João 1:11. Veio para o que era, para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Então, desde Moisés, escrito por Moisés, é claro que viria desde Abraão, mas as escritas, como ficou escrito, como ficou registrado, desde Moisés, passando por todos os profetas, estava sendo feito o convite, dizendo: o reino de Deus vai chegar, o reino de Deus vai andar sobre a terra, o reino de Deus vai passar por essas ruas empoeiradas que vocês estão vendo aqui, ele vai andar por essas vilas, ele vai andar por esses valados, ele vai vir, o Messias vai chegar. E quando o Messias chegou, a Bíblia diz que eles não aceitaram-o como Messias, por causa da sua origem. Não aceitavam eles que o Messias poderia nascer em uma cidadezinha chamada Belém. Não acreditavam que ele pudesse mesmo nascer lá em Belém, como falava o profeta Miqueias, mas nasceram na manjedoura, filho de um casal pobre, que naquela noite, na noite do nascimento, não encontrou nenhuma casa aonde pudesse levar a Maria para dar a luz. Isso era inconcebível para os judeus, que o Messias viesse de uma linhagem pobre. Eles acreditavam sim que o Messias nasceria em Belém, como Davi nasceu. Eles acreditavam sim que ele seria descendente de Judá e filho da descendência de Davi, mas eles não poderiam acreditar que o Messias nasceria dessa descendência, e essa descendência nesse tempo seria uma descendência pobre. Veio para o que é o seu, e os seus não o receberam. Então a Bíblia diz que o convite foi feito a eles, em primeiro lugar, por quem? Pelos profetas do Antigo Testamento e depois pelo próprio Jesus. Jesus, quando andou pelas ruas empoeiradas, tanto de Jerusalém, da Judéia e também da Galileia, ele estava convidando as pessoas para entrarem no reino. Se me lembro bem a palavra do Senhor, quando o Senhor Jesus mandou em duas comitivas, numa ele mandou os seus 12 apóstolos, em outra ele mandou 70, e ele disse: aonde vocês chegarem, digam para as pessoas que é chegado o reino de Deus. O reino de Deus havia chegado, mas eles não queriam ao povo de Jesus chegar e dizer para eles, para os religiosos da época, para os sacerdotes, para os homens de divisa, se trouxesse para os nossos dias, seria para os engravatados, para os sacerdotes vestidos com as suas estolas, com as suas fardas, com as suas roupas. A mensagem do Senhor era esta: vai entrar antes de vocês no reino de Deus as prostitutas e os publicanos, porque vocês, além de não entrarem no reino, ficam na porta do reino, impedindo que outros entrem. A mensagem de Jesus era dura porque eles conheciam a palavra. A mensagem de Jesus era dura para eles porque eles conheciam a lei, eles ensinavam a lei. Eles eram os doutores da lei, não eram os saduceus, eram os fariseus, eram os efeitos, eram os zelotes, as quatro principais religiões da época. Mas Jesus disse:
reino, impedindo que outras pessoas entrem. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Agora, para entender o porquê eu falei que primeiro pelos profetas, começando por Moisés e depois pelo próprio Jesus, são dois convites que era costumeiro nos dias de Jesus, e por isso, quando ele proferiu essa palavra, para as pessoas que estavam ouvindo estava muito claro, mas eu preciso abrir um parêntese agora nesta noite e voltar para o primeiro versículo que nós lemos, que um dos homens ouvindo Jesus falar disse: poxa, como seria bom participar da ceia do reino de Deus. Ele disse como seria bom, mas essa afirmativa estava colocando um ponto de interrogação na cabeça desse homem, e está dizendo como seria bom, mas eu acredito que é impossível isso. Eu penso que está tão longe de chegar esse dia. Quem sabe, mesmo ele estando cara a cara com o Messias, o pensamento dele era: quem sabe quando o Messias chegar, eu já morri, quando na verdade o Messias estava na frente dele. O pensamento dele era: poxa, como eu gostaria de participar dessa ceia, mas vai ser muito difícil, eu já estou com meus cabelinhos brancos, e quem sabe quando o Messias vier, eu já fui. Aí que Jesus começa a trazer esta parábola para eles entenderem que não estava longe, mas estava mais perto do que eles imaginavam. Havia dois convites quando alguém queria fazer uma grande festa, principalmente o rei, principalmente o dono das terras, aquele que tinha os seus servos e as pessoas que ficavam sob sua tutela abaixo dele. O primeiro convite que ele mandava para todos avisando: vai haver uma grande festa. O primeiro convite era: vai haver uma grande festa. E eu não posso detalhar aqui biblicamente, mas eu me lembro de Gênesis 3:15, que o primeiro convite, o primeiro aviso de que haveria uma grande festa está ali, quando o Senhor, Deus Todo-Poderoso, prometeu que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Ele estava dizendo logo: o reino de Deus chegará sobre a face da terra. Era o primeiro convite. E esse primeiro convite foi ganhando corpo, foi ganhando detalhes. Ele foi ganhando detalhes dizendo como haveria de acontecer este nascimento, da linhagem de quem que seria, a cidade que nasceria, como seria um nascimento maravilhoso, através de uma virgem, gerado pelo próprio Deus, através do seu Espírito Santo. Isso veio ganhando corpo, veio ganhando linha, veio mostrando como estava próximo de acontecer. E o último convite era quando estava tudo pronto. Quando estava tudo pronto. Vamos trazer um pouquinho mais claro para que todos nós possamos entender, até as nossas crianças. Vamos dizer que eu, como pai de família, resolvo fazer uma festa e convidar todos os irmãos que estão aqui na igreja. Que bom que eu pudesse, né? Mas quem sabe eu havia, né? Cada um paga o seu, a festa. Eu, a irmã Giovana e o Efraim entregamos um convite: olha, vai haver uma festa, mas vamos preparar. E quando estiver tudo preparado, nós vamos avisar vocês, para que vocês vão cear conosco. E lá vamos nós. Seja Giovana trabalhando, Efraim ajudando, vai aqui, pega um amigo ali, pastor Bruno, dá uma mãozinha, Zeca e tal, e vamos lá. E vamos preparamos as bodas, compramos tudo, deixamos tudo prontinho, tudo preparado, arrumamos as mesas, arrumamos os assentos, arrumamos as cadeiras, sofadinha, coisa de primeira, deixamos de linha, branco, coisa linda. Arrumamos ainda, meus senhores, não só arrumamos a comida, não só arrumamos as cadeiras, não só arrumamos as mesas, como tiramos as medidas de cada um dos senhores e preparamos vestes brancas, vestes de linho fino, coisa finíssima, e deixamos esperando cada um dos senhores, para que quando os senhores chegarem, o Senhor possa tirar essa sua roupa e vestir essa roupa nova e poder se assentar à mesa para participar das
bodas e ali festejar conosco. Então, meus queridos irmãos, era isso que Jesus estava querendo dizer. E eu teria muito mais a falar, mas deixa eu parar por aqui. E quando chegou o dia, ele está dizendo, eu mandei o primeiro convite dizendo que haveria uma festa. Enquanto eu estava preparando essa festa, eu ia lembrando vocês através dos sinais, dizendo a cada dia que passa, está mais próximo de acontecer a festa. E chegou o dia em que a festa estava pronta, e o Senhor Jesus mandou o convite dizendo agora, a festa está pronta, venham todos para participar da festa. Venham todos. Ele mandou os seus servos, eu e você somos servos. Deca, você é servo, tem um convite? Quantos convites você tem para entregar, Deca? Tem 50? Quantos convites eu tenho para Diácono? Olha, vamos precisar. Quantos convites o senhor tem? Tem 50? Quantos convites o senhor tem? Quantos convites o senhor tem, Maurício? Quantos o senhor já tem entregue? Quantos nós já temos entregue? Quantos nós já temos entregue? Eu tenho um monte de convites lá em casa, mas está na gaveta mofando. Ei, caralho, mas coisa mandou. Sibeli, quantos convites você tem, minha filha? Pega todos aqueles convites do Orkut lá, que você é uma bênção, use esse instrumento que você sabe usar. Use como instrumento do reino de Deus, para convidar as pessoas a entrarem no reino. Só para elas, irmãos, por que eu estou falando para Sibeli? Mas todos nós são instrumentos e ferramentas que nós podemos usar para o reino de Deus. Aleluia! Convites estão mofando lá em casa, eu tenho bastante convites. Tenho um maço de convites lá na casa do Israel, tenho um maço de convites. Mas falta coragem para pegar esses convites e chegar na casa de alguém e dizer, vamos para a festa! Vamos para a festa! Vamos para a festa! Vamos para a festa! Eu quero anunciar. Chegaram os primeiros que haviam sido convidados, eles disseram, não podemos. Comprei um campo e agora preciso ver, preciso tirar as medidas desse campo, preciso saber o que é que eu vou plantar, se na terra que eu não devo plantar, que tipo de gado eu vou colocar, se eu não devo colocar gado, quem sabe eu vou construir uns prédios, vou fazer alguma coisa, e tenho que construir, e tenho que edificar coisas aqui na terra, e tenho que fazer, e nos esquecemos das bodas que estão preparadas para aqueles que receberam o primeiro convite. Nós não podemos nos ter como excusados, e ninguém pode ter por excusados por Deus. Sabe por que ninguém pode ter por excusados se for os hebreus princípios? Porque quando o homem olha para essas maravilhas criadas, ele tem que se dobrar e dizer que existe um Deus. O segundo disse, comprei algumas roupas de boi e preciso fazer um test drive com elas. Quem sabe hoje teria uns 4 John Deere, né? Aqueles tratorzão bonito, 4 CVT, quem sabe um CrossFox 0 bala, um Senna, né? Ali, né? Senna, quem sabe olha o carro lá, um Fox. Comprei um Fox agora, gente do céu. Acabei de me formar na faculdade, estou com o meu canudo debaixo do braço, agora ninguém me segura. Preciso aproveitar aqui o canudão, preciso fazer um negócio assim, ó, 1000 quilômetros por dia. Vou viajar, vou dar para lá e para cá, vou levar minha família, vamos passear, vamos para lá e para cá. Esquecemos do convite e nós esquecemos mais ainda que já está tudo pronto. Eu me lembro lembrando desse camarada que queria fazer o test drive com as suas juntas de boi, ver se elas funcionavam mesmo ou não. Eu me lembrei daquele rico insensato. Depois de ter plantado, depois de ter visto a sua colheita, muito além daquilo que ele imaginava, esperava, ele disse, bom, os meus celeiros são pequenos, eu vou derrubar, vou fazer outros maiores, e depois eu vou pegar tudo isso, vou guardar, vou armazenar,
e depois eu vou chegar lá em casa, vou pegar uma rede, vou colocar na varanda, vou pegar um caldo de cana daquele bem gostoso, do outro lado uma aguinha de coco, né? Alguns camaradas com o rabinho de pavão lá, né? Para me abanar, e eu vou dizer, alma tem de depósito, come, bebe e folga. Aí ele ouve uma voz naquela mesma hora em que ele dizia isso, louco! Esta noite ainda pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? O que tu tens preparado para quem é, meu irmão? O que nós temos preparado é para quem é. Às vezes nós olhamos para a nossa caderneta de poupança e dizemos, está bom demais, eu sou o cara. Olha só como eu trabalhei, olha só como eu sei administrar, olha só como eu sei poupar, olha só como eu sei investir, eu sou o cara. Fazemos como Nabucodonosor, andamos nas ruas e olhamos para os nossos prédios que nós construímos, para os apartamentos que compramos, para os nossos carros bem lustros, com rodas de liga leve, som, aleluia, ar-condicionado, e dizendo, mas eu mereço mesmo, porque eu trabalhei barbaridade. Olha só o que eu fiz, Nabucodonosor andava pelo seu palácio, depois de ter sido advertido por Deus já, Daniel já tinha entregado a mensagem para ele, de ó, camarada, se tu não se humilhar, olha, a água que tu viu na tua visão cortada é você mesmo, vai ser tirado do teu reino por um tempo, tu vai viver 7 tempos com os animais, se tu não se humilhar. Daniel deu um conselho para ele, o meu conselho é se humilha, se arrepende, pede perdão para Deus. Mas a cabo de 12 meses ele esqueceu da mensagem do Senhor, mas Deus não se esquece. Ele andava passeando no seu jardim, suspensos, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e dizia, poxa vida, eu sou cara. Olha só o que eu fiz, homem nenhum poderia fazer o que eu fiz. A Bíblia diz que naquela mesma hora, ele ficou doido, ele ficou louco, perdeu o seu juízo, e foi para o gramado do palácio, e começou a comer grama, e a pastar como os animais e a ruminar. A Bíblia não diz esclarecidamente quanto era esses 7 tempos, se foi 7 dias, se foi 7 meses, se foi 7 anos, ou como alguns teólogos defendem, 7 tempos, cada tempo seria 6 meses, então seria 3 anos e meio. Mas o que é interessante é que o tempo em que ele ficou ali foi suficiente para crescer pelos como a pena das águias e as suas unhas, para que ele pudesse então arrancar a grama ali e se alimentar. Mas passado esses 7 tempos, voltou a sua mente ao normal, e a Bíblia diz que ele se arrependeu, e ele adorou ao nome do Senhor Jesus, e os seus capitães, e os seus grandes, foram até lá onde ele estava, com as unhas desse tamanho, cheio de pelo ainda, pegaram ele e disseram, Nabucodonosor, volta para o reino, você vai voltar a ser rei sobre toda a Babilônia e sobre nós, porque a minha Bíblia diz que aquele que se exalta a Deus, humilha, mas aquele que se humilha a Deus, exalta. E o terceiro, é coisa legítima, ele disse, casei, gente. Casei, foi lua de mel, peraí, fiquei tanto tempo na prova, como diz o pastor Taranta, fiquei tanto tempo na prova, né, esperando, né, ué? Fiquei tanto tempo na prova, esperando agora, que foi lua de mel, convite de Deus, que é boa, nós vamos começar, peraí. Eu me lembrei dos dias de Noé, quando o Senhor Jesus falou em Mateus 24, 38. Será como nos dias de Noé? Assim como nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Durante todo o tempo que Noé esteve, ele fez convite, o mesmo convite que nós devemos fazer, e que muitos não aceitam, que muitos que estão aqui, mas ainda não aceitaram o convite, não entenderam o convite para as bodas, ainda não estão vestidos adequadamente para as bodas, e tem mais esse detalhe, se não tiver vestido adequadamente, não entra para as bodas do Cordeiro.
A Bíblia diz que Noé ficou mais de 100 anos apregoando e falando. Cada árvore derrubada era um convite. Cada madeira rachada era um convite. Cada prego pregado era um convite. Cada vez que a resina era esquentada para betumar era um convite. O cheirinho da resina, olha! O cheiro da resina, e eu agora se posso usar essa expressão, o bom cheiro de Cristo que exala em nós, deve ser um convite para a nossa geração, se é que ainda temos o bom cheiro de Cristo. Noé pulou na arca, depois de colocar todos os animais, ele e a sua família, 8 pessoas. E a Bíblia diz, e no contexto, se você quiser ler o livro de Gênesis, a porta ainda ficou aberta durante 7 dias. 7 dias. 7 dias a porta ainda está aberta. 7 dias a porta ficou aberta para que alguém passasse e entrasse. As pessoas passavam, viam a porta aberta, mas não entravam. Mas o Senhor disse que agora no meu tempo, no nosso tempo é para forçar, Zé cara. Não é por força física nem por força humana, mas é pela força da oração, é pela força das lágrimas, é pela força do jejum, é pela força da pregação, é pela força do testemunho de crente que nós precisamos dar, que nós vamos fazer as pessoas entrarem. É pela força de parar um jovem na frente da igreja. Um maço de folheto dizer, meu filho, ao invés de fazer, não entra aqui no culto, meu filho. Entra aqui. Vocês conhecem o pastor Renato, testemunho dele, passando bêbado sem camisa aqui, quando alguém convidou ele para vir para ir para o culto. Bêbado, sem camisa. Alguém disse, vamos para o culto na sede, passou lá, pegou de bicicleta, né? Levaram ele de bicicleta para a sede, aceitou Jesus. 20 anos depois veio aqui para escolher a igreja, aonde ele nasceu aqui no bairro. Então, meus irmãos, essa é a força que eu estou falando. Essa é a força que eu estou dizendo. 7 dias ouvindo, ou 7 dias a porta aberta não deram, ouvidos passavam, viam a porta aberta não entravam. Aí o Senhor pegou e selou a porta. E a Bíblia diz em Apocalipse que é a porta que Deus fecha, homem não. A porta que ele abre, homem não fecha. Mas a que ele fecha, o homem não pode abrir. E aí começou a chover sobre a terra, as águas começaram a crescer, começou a inundar, as pessoas começaram a morrer afogadas e correram até a arca e batiam na porta. Moisés, abre-nos a porta. E Moisés dizia, não fui eu que fechei, não posso abrir. Não fui eu que fechei, não posso abrir. Eu só sou servo, eu só sou... Ou perdão, é Moisés não, a Giovana está rindo lá, quando ela ri pode olhar. Ela disse, olha para mim quando estiver pregando. Se você trocar os personagens, olha para mim, por favor. E não é Moisés, meu filho, é Noé. E Noé entrou com toda a sua família. E eles batiam Noé. Falou, abre-nos a porta. E Noé dizia, não fui eu. Não fui eu. Não fui eu que fechei, então não posso abrir. Eu não sou dono da festa. Eu sou apenas um serviçal que leva o convite. E diz, vamos para as bodas do Cordeiro. Vamos para a festa. Forte de pé. Está tudo pronto. João 14, o Senhor Jesus disse que está tudo pronto. Se você ler João 14, Manaíta, a senhora lê, Jesus está dizendo esse tipo de já está tudo pronto. Se não tivesse pronto, eu ia dizer para vocês que eu vou preparar, e se não tivesse ainda que preparar, para vocês entenderem, eu voltaria buscar vocês, mas já está tudo pronto. Já está tudo pronto, não tem correria buscar, meus filhos. Não tem anjo correndo para lá e para cá, arrumando mesa. Quando Jesus veio, já estava tudo pronto. Então, se tiver alguém nessa noite que deseja entrar para as bodas, se tiver alguém que nessa noite deseja aceitar esse convite, o convite está sendo feito pela igreja, está sendo feito pelos servos do Senhor. Nós que já entramos, que já recebemos o convite, agora somos servos.
somos discriminadores desse convite, estamos convidando alguém, apesar de que todos nessa noite foram anunciados, os visitantes, as pessoas como crentes, como membros da igreja. Mas se tiver alguém que nessa noite deseja dizer assim, eu estou aqui, mas ainda não tenho convite. Eu ainda não entendi o convite. Se tiver alguém, eu gostaria que viesse aqui à frente nessa noite. Eu não sei se os irmãos podem cantar um louvor, esse casal abençoado, enquanto eles cantam aí rapidamente. Nós queremos orar por você. Você que está com os convites lá morfando na gaveta do seu coração, falando um monte de coisa, convidando para tudo quanto é coisa, nós convidamos para jogar futebol, convidamos para comer pipoca, convidamos para assistir filme, convidamos para assistir jogo de futebol, convidamos, porque está na moda, mas não convidamos para entrar no reino, não convidamos para vir para a casa do Senhor, não convidamos para vir para a casa do Pai, enquanto eles vão louvar o nome do Senhor Jesus. Se você tem lá um monte de convites, não entregue mais. Os convites estão lá, amarelando já na sua casa, e você não entrega mais, se você deseja nessa noite tomar uma posição. Já que somos todos crentes, somos todos lavados e remidos no sangue de Jesus, se todos nós realmente já entendemos o que é participar e entender que já está tudo pronto. Então eu quero convidar você que está aqui no nosso meio nessa noite. E que deseja vir aqui à frente enquanto os irmãos estão louvando o Senhor.